Tá? LG, Luiz Gustavo. Life is good. Ó. Triângulo retângulo. Isósceles. Triângulo retângulo isósceles. Os catetos iguais. Então, quanto é que vale cada medida dessa aqui? Π sobre 4. Π sobre 4. Π sobre 4. 45 graus, né? Né? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo não, pai. Triângulo equilátero. Os 4 ângulos congruentes. 4 lados iguais. Portanto, são 4 ângulos congruentes. Então, 4 não. Eita, a convivência tá demais. 3 triângulos. 3. Calma, vai dar certo. 3 lados iguais, né? O triângulo, 3 lados iguais, né? 3 lados iguais. Consequência, 3 ângulos iguais. Quanto é que vale cada ângulo? Em radianos. Vamos começar a se livrar do grau, tá? Tá? Isso é um amor não correspondido. O grau não gosta de você, tá bom? Então, vamos lá. Dá o quê? Π sobre 3, ó. Π sobre 3. Π sobre 3. Π sobre 3. Π sobre 3, tá? E aí, se você pega, né? Esse mesmo triângulo, tá? Triângulo equilátero, 3 lados iguais, né? 3 lados iguais, tá? 3 lados iguais. E aí baixa aqui uma perpendicular, os 3 lados iguais, viu? Se esses dois já são, né? Tá? 3 lados iguais, esse aqui igual a esse, né? Tudo igual. Esse aqui, porque eu coloquei aqui, mas é tudo igual. Esse aqui igual a esse. Então, quanto é que vale cada um desses? Né? Esse igual, esses 3 iguais, esses 3 iguais. Então, quanto é que vale cada metade? Π sobre 6 radianos, né? Π sobre 6 radianos. Agora, observe o seguinte, ó. Ângulo não só tem sua medida limitada a 2π radianos, não, tá? Se eu, por exemplo, vamos lá para o plano cartesiano. Mapa cartesiano. E vamos assumir o seguinte. Vamos lá para o plano cartesiano. E aí, o eixo das abscissas vai ser o eixo U. O eixo das ordenadas agora vai ser o eixo V. E vou fazer uma coisinha com vocês, ó. Vou pegar aqui. Dividir aqui em 2 ângulos iguais. Tá? E vou admitir o seguinte. O ângulo que é medido no sentido anti-horário é positivo. E o que é medido no sentido horário, negativo. Por quê? Porque é uma convenção. Tá? É uma definição, é uma convenção que se faz. Se o ângulo é medido no sentido anti-horário, ele é positivo. E horário negativo. Então me diga uma coisa. Tá? Quanto é que vale esse ângulo aqui? E eu vou começar a medir os ângulos. O lado onde começa vai ser o semi-eixo positivo das abscissas. Então me diga uma coisa. Quanto é que vale esse ângulo? Mais uma, só mais uma. Quanto é que vale esse ângulo X? Vamos contar. Quanto é a medida de X? É fácil, ó. É fácil. O primeiro preto aqui, ó. Quando eu passo por aqui. Quantos radianos? 2π. Uma volta é 2π. Aí eu dou mais outra volta para cá. Quanto? 2π. Aí eu dou mais outra volta. Aí eu dou mais outra volta.
É. Toda vez que passa ali já... Calma. Ó. 2π. 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 Aí agora, vem pra cá. Mais π. E fecha. Π sobre 4. Π sobre 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Daqui dá 8, né? Dá 9π, né? 9π, se eu não estou errado, mais π sobre 4. Dá quanto? Hã? 37π sobre 4. Pode ser qualquer número real. Pode ser até negativo. Claro, negativo é real, né? Também. Você pega assim, ó. Fica assim. Sistema de coordenadas cartesianas. U e V. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 ângulos congruentes. Cada ângulo desse vale quanto? Π sobre 6, que é o Π sobre 2 de tem parte Π sobre 6. Então que ângulo é esse? Z. Esse ângulo Z. Quanto é esse ângulo Z? Quanto é? Ah? Bora lá. Menos 2π, menos 2π, voltando. Sentido anti-horário. Eu reparei quando eu estava explicando, você estava calculando uma derivada. Não é hora para derivada. Levando carão no YouTube, é osso, né? Olha lá, menos 2π, aí esse aqui. Menos 2π. E esse aqui? Menos 2π de novo. Voltando, ó. A convenção é sentido horário positivo, sentido anti-horário positivo, horário negativo. E agora? Menos π sobre 3. Menos π sobre 3, que é o menos π sobre 6, desculpa. Menos π sobre 6, menos π sobre 6, que é o menos o π sobre 3. Então quanto é que dá, ó? Dá menos 6π, menos π sobre 3. Que dá quanto? Hã? Menos 17. 17 não, desculpa. 19. 19π. Radianos, ó. É tudo radiano, não preciso botar. Agora vocês percebam que o radiano, ele me dá o que eu não tenho nos outros ângulos, porque ele leva em conta comprimento. Tá? Ele é feito em termos de comprimento. De fato, se a sua circunferência tem raio 1, isso é importante você observar o seguinte: você tem um ângulo, ângulo X, de modo que você traça uma circunferência de raio 1. Se a circunferência tem raio 1 e o arco tem comprimento L, quanto é a medida do ângulo em radianos? Ou seja, no caso da circunferência unitária, a medida do ângulo é numericamente igual à medida do arco. Tá? Então isso é muito bom quando você tem uma circunferência de raio 1. Principalmente no sistema de coordenadas cartesianas. Você pega, está lá no sistema de coordenadas cartesianas. Com licença. E você faz o seguinte, ó.
V. E traça aqui um círculo de raio 1. 1, menos 1, menos 1. O círculo sentado na origem. Então, quando você pega um ângulo aqui, de medida x radianos, o x também é a medida desse arco. E aí você tem o arco positivo e o arco negativo, acompanhando o ângulo. A medida do arco é a medida do ângulo em radianos. As duas coisas são numericamente iguais, entendeu? Isso no caso do raio 1, porque se for o raio R, a medida do ângulo é o arco dividido por R. Isso aqui só é verdade quando for na circunferência, circunferência unitária. Tá? Por isso é que chama isso aqui de... Nós vamos fazer toda a trigonometria aqui em cima. Tá? Toda a trigonometria vai ser construída aqui em cima, para fazer o cálculo. Tá? E indo nessa direção, agora vejamos. Quando você tem um triângulo retângulo, tá? Você pega um triângulo retângulo, de catetos A, hipotenusa A, catetos B e C. E você tem aqui um ângulo X, tá? Um ângulo X. E você constrói aqui, tá? Constrói bem aqui. Um outro triângulo de catetos A grande, B grande, C grande. Mas de tal forma que esse ângulo também tem a medida X. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, porque ele tem os ângulos internos iguais, e aí eles são semelhantes. Ser semelhante é diferente de ser congruente, tá? Ser semelhante é, vamos dizer, mais fraco, né? Então, mas eles são semelhantes. O que significa semelhança? Significa que os lados homólogos são proporcionais. Homólogo é o ângulo, o lado daqui, né? O lado A, né? O lado A está para o Azão, né? Que é oposto ao ângulo reto. Isso tem a ver com o ângulo, né? Quem é que está oposto aqui ao ângulo reto? Quem é? Aqui é o Azinho, aqui é o Azão. Então, o Azinho está para o Azão, assim como o quê? O B está oposto a esse, que é esse mesmo daqui. Tá certo? Porque esse é igual a esse. Então, o Bzinho está para o Bzão, assim como que Czinho está para o Czão. Então você tem isso. Daí, você tem o seguinte. Se você compara esses dois primeiros, tá certo? Se você compara esses dois primeiros, você tira o quê? Troca a posição, tá certo? Você tem que Bzinho sobre Azinho é igual a quê? Bzão sobre Azão. E se você, isso aqui se você compara esses dois, tá? Se você compara esses dois, você escreve isso. Agora, se você comparar esses dois aqui, você faz a troca, né? Você vai ter o quê? Que Czinho está para Azinho, assim como Czão está para Azão. Correto? Só trocando, porque esse é igual a esse, você troca. Então, essas razões, ou seja, que razão é essa? Olhando para os dois triângulos. Essa razão é o cateto adjacente ao ângulo X dividido pela hipotenusa. Enquanto que essa razão é a razão entre o cateto oposto ao ângulo X, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo X e a hipotenusa. Então você veja o seguinte, para calcular essas razões eu preciso das medidas, mas essas razões elas não dependem das medidas
de dois triângulos que têm o mesmo ângulo x, ou seja, essa razão ela depende só de x. Tá certo? Se você pegar qualquer outro triângulo que tenha x como ângulo, a medida do cateto adjacente a x pela hipotenusa, isso é o mesmo. Isso se mantém com o ângulo, tá? Isso independe do triângulo. Então, eu chego e defino essas duas razões, eu dou nome a elas. Essa primeira razão aqui, essa primeira razão é chamada de quem? De quê? Cosseno. E essa daqui é chamada de seno. Então, o seno de x, seno de x, que denota assim. Quem é o seno de x, por definição? O seno de x é o C sobre A. Tá? É o C sobre A. Que independe. Isso aí, qualquer triângulo dá o mesmo. E o cosseno de x? Cosseno de x, que a gente denota assim. Quem é o cosseno? V sobre A. Tá? Agora, do jeito que tá, eu só posso ter seno e cosseno para ângulo que varia em que intervalo? 0 π sobre 2. Porque se eu tenho um triângulo retângulo, do qual o ângulo, do qual x é ângulo e x não é o ângulo reto, o x é o quê? Ele tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 90 graus. Ele tem que ser maior do que 0 e menor do que π sobre 2 radianos. Tá certo? Então, essa forma de definir seno e cosseno, ela está presa ao triângulo. Só que ela independe do triângulo. Eu vou lá, porque o meu objetivo agora é calcular seno de x e cosseno de x, qualquer que seja o x real. Você tem que ir para o produto cartesiano, mas não pode esquecer isso aqui. Tá? Então, isso aqui é o ponto de partida. É a construção das funções trigonométricas. Isso aqui são as funções trigonométricas seno e cosseno. Mas eu estou aonde, hein? No triângulo retângulo. Como que eu vou fazer? Leva um tempo. Eu vou dar por encerrado hoje, tá? E a gente continua na aula que vem, sexta-feira.